Bom dia, pessoal. Hoje, domingo, dia 29 de setembro, temos aí o nosso regente do dia como o Sol. Estamos muito próximo aí do eclipse. A Lua hoje transita pelo signo de Virgem, o que traz uma maior sensação de bem-estar e facilita a gente saber organizar os pensamentos e emoções com uma maior organização, um maior discernimento, para a gente poder separar aquilo que é de bom e aquilo que é de ruim que está vibrando no nosso íntimo. Hoje a gente vai ser imbuído por um senso crítico que vai facilitar a nossa percepção interna e externa a respeito dos sentimentos. A gente veio de uma sequência de dias em que a Lua fez conjunção com Marte ali em Câncer, aqui. Depois ela fez oposição para Plutão, aqui quando ela estava entrando em Leão. Entrando em Leão, ela fez um trígono para o nó do norte e depois para Quirón aqui em Áries. Ambos dos pontos kármicos que a gente estuda na astrologia kármica, que falam dos nossos objetivos de vida, dos nossos propósitos, do nosso norte, e o Quirón, que proporciona uma abertura consciencial, uma abertura iniciática, também a gente pode comparar, para uma nova esfera de vivência, para uma nova esfera de percepção do todo, onde a gente passa a perceber o mundo invisível e os conhecimentos de uma outra maneira. Quer dizer, a gente passa primeiro por um trânsito da Lua em Câncer, que ativou emoções intensas, emoções rompantes, como, por exemplo, a raiva, a ira, né? A insatisfação, a vontade de manifestar, a vontade de ter perspectiva e resultado, e depois a gente acessa essa parte mais kármica, essa parte que tem a ver com os nossos caminhos futuros. E hoje, com a Lua em Virgem, a gente olha para esses últimos dias, o que se passou no nosso campo emocional, na nossa psique, e vê o que está alinhado, o que está no mesmo sentido, o que vai ajudar, o que vai incrementar, para que a gente consiga alcançar esses novos objetivos ligados às nossas missões kármicas na Terra. E o que desses sentimentos de ira, de raiva, serve mais para atrapalhar do que para outra coisa. E aí eu utilizarei a crítica virginiana, né? Vejam só, a raiva, da mesma maneira que ela pode ser destrutiva, ela também pode incentivar a pessoa a tomar uma atitude ou a dar um rumo numa situação que esteja estagnada. Então, apesar da raiva ser um sentimento ruim, ela pode movimentar a pessoa. E aí, a partir desse ponto, a pessoa buscando a satisfação dela, vibrar em sentimentos mais elevados. Então, nem tudo que se passou pelo nosso campo emocional, nesses últimos dias, que nos tirou do sério, veio apenas para nos prejudicar ou para roubar a nossa energia. Às vezes veio para nos atentar que aquele tipo de energia pode proporcionar situações que estão, sim, trazendo benefícios para o nosso desenvolvimento pessoal, que é o que o Nó do Norte busca e que é o que o contato com o Quirón também busca, tem como objetivo. Afinal de contas, na mitologia, para quem não sabe, esse ponto aqui kármico que está em Áries se chama Quirón. E na mitologia ele era um centauro que levou uma flechada envenenada na coxa. Depois disso teve uma dor horrível, porque era um veneno letal. Só que como ele era filho de titãs, ele não morria. E aí ele ficou com uma dor absurda, sem conseguir se desprender do corpo. Então, na busca por curar aquela dor, por tratar aquele ferimento, ele estudou uma série de terapêuticas, se tornou um grande sacerdote, um grande médico, um grande professor, ensinou um monte de gente, tratou a ferida de um monte de gente, mas nunca conseguiu se livrar da dor. Apenas no final da história, quando ele faz um acordo lá com Prometeu,
que ele consegue desencarnar e Prometeu passa a ter uma vida eterna no lugar dele. Para quem não sabe, o Prometeu da mitologia é aquele que ficou pendurado lá na pedra e vinha uma águia comer o fígado dele toda vez. Então, Quirón trocou de lugar com ele, aí Quirón conseguiu morrer e Prometeu permaneceu em vida na Terra, certo? Então, vejam só, apesar de trazer essa parte dolorosa da ferida, quantos benefícios, quanta gente o Quirón ajudou, né? E isso é uma metáfora interna e externa que hoje, com esse crivo crítico, com esse senso, que muitas pessoas falam mal da energia de Virgem, né, por ser uma energia chata, só que essa separação, essa discriminação no sentido de organizar, ela é necessária para a gente entender o que a gente pode fazer com as nossas dores que vai ser legal. Certo? O que a gente pode fazer com esse montão de sentimentos? Canalizar ele para algo legal. Né? Então, Virgem, a Lua em Virgem de hoje nos convida a estudar como a gente pode fazer limonadas gostosas com esses limões que foram, né, amargando e acidificando as nossas emoções nesses últimos dias. O que te deixou com raiva? O que te deixou nessa vibe pistola do fogo cítrico do limão? Tá vendo isso aí, esse assunto aí? O que você pode fazer com ele que vai ser legal? Exemplo, uma pessoa que faça vídeo para o YouTube, teve uma pindaíba na família, no relacionamento. Pegar o aprendizado e passar isso para outras pessoas. Né? Então, às vezes, a raiva, o ódio e todos esses sentimentos ruins, eles nos pegam, né? Eles nos dominam, e isso acontece com todo mundo que é ser humano. E depois que a tempestade passa, a gente se olha e entende, compreende, assimila com a energia virginiana e consegue dar cabo, dar direcionamento, dar funções, dar utilidade para aquilo que não foi legal. Isso é um dom do signo de Virgem, que é super legal, que tem muito a ensinar para os outros signos, né? E que pouca gente repara, né? Pouca gente repara. Então, hoje a Lua vai transitar pelos primeiros graus do signo de Virgem, não vai fazer nenhum aspecto estrondoso com outros planetas. Tá? A partir de amanhã é que ela vai fazer uma oposição a Saturno. E aí ela vai nos convidar a refletir sobre o que a gente tem que fazer na nossa rotina para se organizar de acordo com as novas responsabilidades que estão chegando para a nossa vida. A gente está num momento decisivo, a gente não pode esquecer que o Marte, aqui em Câncer, quadrou os nodos lunares e deu um checkmate nos caminhos. Então, o que você quer? É isso? Então, beleza. Então, é para que você vai. Entende? E muito desses movimentos também de decisão partindo de uma esfera inconsciente, porque esse Marte fez trígono com Saturno em Peixes e a Vênus em Escorpião. Então, são os nossos valores profundos e as nossas estruturas de valores inconscientes que pautaram as nossas reações e ações. Então, muita coisa que foi decisiva, a gente só vai perceber daqui a um tempo. Então, a gente está no momento muito importante que exige clareza, maturidade, discernimento, para a gente conseguir arcar com as consequências, boas e ruins, das responsabilidades que estão chegando na nossa vida. E é interessante lembrar, gente, que tudo na nossa vida tem uma parte boa, uma parte ruim. Até as coisas que a gente mais ama, que a gente mais gosta, que a gente quer muito, vai ter uma parte ali que vai ser um pouquinho mais chata.
Mas o que que vale mais? O que que pesa mais na balança? Então, vejam só, pré-eclipse em Libra, convidando a gente para realmente ir de encontro com esses valores, né? Por exemplo, eu quero ter filhos. Exemplo. E aí, é só 1.000 rosas ter filhos? Não. Tem a responsabilidade, o filho vai fazer arte, vai questionar você, um monte de coisa, você vai ter que explicar, vai ter que ter paciência, né? Mas e não dá para transformar tudo isso? A gente não fala, a gente está rindo, a gente está chorando hoje com a situação XYZ. Ah, mas amanhã a gente vai estar rindo, amanhã a gente vai lembrar disso e vai dar risada, porque esses momentos ficam marcados, né? Exemplo, o meu trabalho aqui, eu gravo vídeo, eu amo falar, amo filosofar, amo gravar para vocês. Mas editar é uma coisa que requer um pouco mais de atenção. Por exemplo, já não consigo fazer ouvindo música, que eu adoro. Então, é uma parte que eu tenho que ter mais concentração, que não é tão prazerosa assim. Então, assim, tudo na nossa vida, até o que a gente faz com um sorriso no rosto, porque a gente ama, também vai ter a parte mais chata, certo? E aqui a gente está passando por um despertar de consciência e de existência para colocar na balança. O que que vale mais a pena? O que que é mais prazeroso do que penoso? Lembrando que o que é prazeroso tem a parte penosa e o que é penoso também tem a parte, né? Afinal, se não tivesse, para que que a gente ia se manter em ciclos repetitivos, em zonas de confortos que não são confortáveis, mas têm o seu quesinho de conforto, não é? Exemplo, já que a gente está falando de energia virgem e peixes, entorpecentes. Depois, no outro dia, tem a ressaca. Mas na hora que você está lá bebendo com os amigos, é bom, né? Mas e aí? De acordo com as novas responsabilidades e as novas mudanças que houveram na vida, que aqui cada um tem a sua, né? De acordo com as novas mudanças, como é que você vai fazer com as distrações, com os momentos de prazer? Eles vão continuar da mesma maneira, nos mesmos dias da semana, ou vão mudar o tipo de ambiente, o tipo de pessoa, o tipo de bebida, o tipo de lugar, o tipo de tarefa, como você executa as tarefas do seu trabalho. É bacana o dia de hoje, por exemplo, para fazer uma listinha. Gente, é para utilizar a energia de Virgem. A gente está pré-eclipse, tá? O eclipse é dia 2, tá? Ainda tem o dia 1 e o dia 30. Mas a Lua já está num signo antes de onde vai ser o eclipse. Então a gente já está nessa cara do gol. Tudo que for ritual de limpeza mesmo, física, que tiver que fazer, procurar estar fazendo nesses próximos dias. Porque aí a lua nova, que é quando zera a lua, zerou o ciclo lunar para começar o próximo, a gente já começa de roupa nova, tudo limpinho, né? Essa alunação de Virgem, ela veio para fazer uma limpezona, e a lua minguante de Virgem, hoje, ela está excepcional para incrementar aquilo que a gente já começou num processo de limpeza. Então, quem precisa fazer ritual de limpeza de energia, quem quer fazer uma boa faxina da casa, aquela lá que arrasta móveis e tudo mais, essa sequência de 4 dias é excelente. Aproveitando o domingo hoje, também. O Sol, que é o regente do dia de hoje, ele está conjunto ao nó do Sul, hoje, né? Aqui vocês conseguem ver que os dois estão a 6 graus de Libra. O Sol, ele traz a luz, ele ilumina, ele traz a consciência. O nó do Sul é o nosso passado kármico, é a nossa ancestralidade, é a nossa infância, é a nossa herança genética, é o combão de experiências que a gente já obteve ao longo de todas as encarnações. Então, hoje é um dia de insight e despertar.
onde a gente para refletir sobre o nosso passado, e aí quem tem conhecimento sobre espiritualidade pode até avançar e voltar para vidas passadas, e as coisas começam a fazer sentido. Ah, então fulano ou fulana encarnou nessa encarnação meu pai, minha mãe, porque em outra encarnação foi assim, assim, assado. Ou, nossa, no caso aí, uma pessoa que não acredita na encarnação. Ah, então, na infância eu tive problema tal e tal e tal. Hoje eu estou entendendo por que que isso foi necessário, como isso me construiu enquanto ser humano. Nananana. Então, a gente passa a olhar para esse passado de uma maneira iluminada com a força do Sol em Libra, que é equilibrar os pratos. Como é que a gente equilibra a nossa relação com esse passado? Porque a Vênus em Escorpião, que rege Libra, está fazendo com que a gente entre em contato com valores e sentimentos profundos. Então, de repente, você entra em contato com algo do seu passado, mas que te deixa com raiva, e aí a energia de Libra vai falar assim, agora, vamos dar uma nivelada nisso aí? E a Lua em Virgem falando assim, nivelou, o que que é excedente? Vamos limpar esse excedente. Antes do eclipse. Beleza? Entendeu? Gente, a astrologia é difícil, é complexa, é. Mas tá vendo como ela simplifica o nosso entendimento dos momentos, né? É muito bonito observar como isso acontece. Tá bom, gente? Ó, para hoje é mais isso, não temos aí nenhum aspecto mais gritante no céu, a não ser os que a gente já falou, tá bom? A Lua não faz aspecto importante hoje. Dica do dia é fazer limpezas de todos os tipos e se preparar para o eclipse, tá bom? Mais tarde a gente vai ter vídeo no canal a respeito do eclipse, eu vou comentar com vocês. E fiquem atentos e atentas aí nos novos vídeos do canal, que a gente está voltando para o fluxo que era antes, beleza? A gente se desencontra, depois a gente se encontra de novo, e a vida é assim, né? Engana-se aquele que pensa que a vida deve ser uma constante, né? A única constante que a gente tem é a inconstância. E a única certeza que a gente tem é que tudo acaba, tudo tem um começo, meio e fim. Então, vamos celebrar os fins, porque os fins dão portas e oportunidades para nossos próximos inícios. A morte não existe. O desencarne é a passagem do espírito do mundo da matéria para o mundo espiritual. Lá, esse espírito renasce para uma realidade. Ele volta-se à sua origem. A matéria é uma ilusão. Então, a morte não existe. Vamos celebrar a partida daqueles que a gente ama, porque eles estão voltando para os braços de Deus, da força criadora. E assim fica tudo mais bonito. Se a gente celebrasse o retorno daqueles que a gente ama para a origem, da mesma forma como a gente celebra o nascimento de uma pessoa que a gente quer muito na nossa vida, a nossa vida ia ser muito mais leve. Beleza? É isso aí, família. Bom dia e até amanhã.